dia. Começando um vlog aqui no canal, de um jeito diferente. Eu tô aqui, gente, no meio de uma reforma que tá acontecendo aqui em casa. A gente já reformou os outros cômodos e a gente chegou na última etapa. Mas existe um motivo por trás dessa reforma que não foi definido esse ano, mas que começou há anos atrás. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 pilares fundamentais para você ter um plano financeiro visionário. Mas antes da gente começar com essa conversa, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu tô aqui na cozinha. E ó, essa janela foi pintada. Aqui, gente, eu amei essa cor. A diferença de cores. Tá tudo bem clarinho, do jeito que eu imaginei. Amei o resultado. E aí, gente, eu tô mostrando aqui, mas essa não é a proposta final do vídeo, que a gente vai sentar para poder conversar. E eu tô com esse book aqui agora, mas hoje é dia de produção de conteúdo, de gravação. Eu vou lá, vou trocar de roupa e eu volto aqui pra gente poder continuar essa conversa. Agora sim, arrumada por aqui, tô pronta para poder gravar. Hoje eu vou gravar pro TikTok e pro Instagram. Agora são 11 horas, eu vou tentar finalizar 11 vídeos até meio-dia, que aí é o tempo de eu parar para poder almoçar e voltar. E a mesa, gente, só dei uma organizada aqui, coloquei uma planta, que ela ainda tá crescendo. E eu abri aqui o Note para poder mostrar para vocês. Eu tenho mais ou menos 10 vídeos para poder gravar. E aí, tá aqui o Note. Gente, a tela tá um pouco empoeirada, porque, como eu falei para vocês, tem reforma. Depois eu vou passar um álcool isopropílico aqui. E aí eu vou fazendo por parte. Aqui eu já sei que é rios. E quando for a escrita, já tá até concluído de alguns aqui, vou colocar. E se tá sendo gravado, mas já fica tudo aqui dessa forma no Note. Agora são 9h25 da noite, já é um outro dia. Hoje eu acordei, fiz o meu café, gravei. Tinha alguns compromissos em relação a trabalho, de produção de conteúdo. E eu acabei de participar de uma aula incrível de mentoria em relação a desenvolvimento de mentalidade, de alta performance. Eu falo muito para vocês sobre desenvolver a mentalidade, sobre você estar buscando se tornar uma pessoa melhor para você, para o seu negócio, se relacionar melhor com o seu dinheiro. E isso, gente, é algo que você nunca vai deixar de fazer. A cada nível que você sobe, você vai precisar se desenvolver mais, aprender mais sobre você e sobre aquele momento de vida que você está vivendo. Então, esse investimento em você, ele é essencial. E agora eu vou parar aqui, vou desligar, vou descansar e a gente continua esse vídeo. Se passaram alguns dias depois que eu fiz aquele take na cozinha para vocês, mostrando um pouco do processo da obra. E, gente, de verdade, obra é uma caixa de surpresa, porque a gente programa alguns dias de obra, só que às vezes acaba passando mais tempo. Mas estava uma loucura, mas valeu a pena. Eu amei o resultado.
compartilhei um take de como que ficou a cozinha com vocês e ficou super aconchegante. Eu amei o resultado e agora a gente está na etapa de reforma da área externa de casa. Essa obra ela não foi uma decisão desse ano, ela começou há alguns anos atrás, quando eu sentei com meu marido aqui em casa e a gente conversou sobre o que a gente queria para a nossa vida, sobre os nossos planos, que muitas das vezes cada um vai ter o seu, mas a gente também precisa entender quais são esses planos em conjunto. E isso tem tudo a ver com a sua vida e com o seu negócio. Então, meu intuito aqui nesse vídeo é compartilhar com vocês essa visão visionária através de 4 passos simples que você pode estar implementando na sua vida e no seu negócio. E a gente vai fazer isso juntas agora. Só que para você poder aplicar esses passos que eu vou te trazer aqui hoje, você precisa tomar uma decisão. A decisão de mudar a sua vida e a sua vida financeira. Porque não adianta você achar que alguém vai te salvar ou que vai resolver tudo para você. Você contratar alguém para poder fazer a sua organização financeira já vai transformar a sua vida, porque isso é um mito. A gente precisa desenvolver a nossa autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade é sobre você assumir e tomar partido para poder realizar as mudanças na sua vida. Entender que ninguém te deve nada e que ninguém vai fazer nada por você. Mesmo que você pague alguém, quem precisa ter essa clareza financeira em relação ao seu dinheiro é você, porque é você que vai tomar as suas decisões diariamente de como que você usa esse dinheiro. Então, para você que quer sair dessa procrastinação financeira, para você que quer ter mais clareza, quer se sentir mais tranquilo em relação ao dinheiro, sentir que o dinheiro está sendo gasto, está te gerando retorno de alguma forma, seja você investindo dinheiro, seja você usufruindo desse dinheiro, mas entendendo o que é importante para você, então esse vídeo é para você. Você que tem um resultado financeiro, mas que chega no final do mês e não vê o dinheiro, se sente perdida, não consegue filtrar o que é importante do que não é. E a gente vai falar sobre todos esses pontos aqui através de uma análise muito simples que você pode implementar comigo agora mesmo nesse vídeo. Então, pega papel e caneta, porque eu sempre trago conteúdos de valor para você poder fazer essa aplicação de forma imediata e já senta aí para poder começar essa mudança hoje na sua vida. Para só para poder pensar no papel do dinheiro no dia a dia. Para você poder colocar os seus filhos na escola que você deseja, você precisa do dinheiro. Para poder comprar mercadoria para o seu negócio, você precisa de dinheiro. Para poder jantar com seu marido, você precisa de dinheiro. Tudo isso envolve dinheiro para o seu bem-estar, para as suas necessidades básicas. Então não dá para você poder simplesmente ignorar o dinheiro, porque a gente vive numa sociedade capitalista e para tudo a gente vai utilizar sim o dinheiro. Então o dinheiro ele precisa ser uma pauta nas conversas que você tem com a sua família, com seus filhos, dentro do seu negócio. E é por isso que é tão importante você fazer um acompanhamento e uma organização financeira. Porque essa relação, ela precisa ser construída de uma forma leve e eficaz. E o que geralmente acontece é que as pessoas não entendem muito bem o papel do dinheiro e acaba vivendo no piloto automático financeiro, que é não filtrar o que vai comprar, quanto que dinheiro precisa para o seu custo de vida, quanto que custa o seu negócio. A maioria das pessoas, elas não possuem essa clareza, não tem essa clareza. Você está trabalhando para quê? Você quer ter liberdade financeira, mas quanto seria necessário para você poder ter essa liberdade financeira? E aí vendem, mas não sabe para onde o dinheiro vai.
E aqui, gente, o problema não é comprar. Eu falo isso em todos os vídeos. Não tem problema você comprar. O problema é quando essa compra, ela tá impedindo você de ter tranquilidade financeira. Quando você gasta aqui, mas lá na frente isso vira um peso para você. E é por isso que você precisa filtrar os seus gastos. E o primeiro ponto para você criar um plano financeiro ao seu favor é você analisar como que está a sua vida financeira agora, o que está te incomodando, que comportamentos que você tem hoje que te impedem de ter uma boa relação com o seu dinheiro. O que você sente que falta para você poder ter mais paz, dormir bem, ter paz de espírito na hora de você deitar sua cabeça no travesseiro, para que essas conversas sobre dinheiro sejam mais tranquilas. O que falta? Às vezes você está no piloto automático do dia a dia e você não para poder pensar nisso. Isso foi algo que eu tive que fazer lá atrás, parar e analisar. E no meu caso, havia muitas crenças em relação ao dinheiro que eu precisei trabalhar. Apesar de ser formada em administração de empresas e o tempo todo a gente está ali olhando para os números, fazendo as contas, a relação com o dinheiro ela é muito mais profunda e muito mais mental do que apenas você fazer um cálculo. Ela tem muito mais a ver com o emocional do que apenas em você utilizar planilhas e fazer cálculos financeiros. E quando a gente fala de negócio, você precisa entender que o seu negócio e a sua vida, eles estão conectados. Porque quando você vive, quando a sua renda vem do seu negócio, as decisões que você toma na sua vida pessoal, elas vão interferir no seu negócio e o seu negócio vai interferir na sua vida pessoal. Digo financeiramente. Então, ao longo do tempo, você precisa se desenvolver. Então, a primeira parte aqui é realmente você parar e analisar como estão os seus hábitos financeiros. Depois que você faz isso, você vai passar para a segunda etapa, que é você despertar. A partir do momento que você faz essa autoanálise em relação ao seu dinheiro, você começa a encontrar respostas, entender que futuro que você quer ter, onde que você deseja chegar, o que te traz felicidade. Hoje eu ouvi uma definição de felicidade e alegria que é muito válido deixar aqui para vocês. A alegria, ela é momentânea. A felicidade você carrega ela com você. Não que todos os dias vão ser bons, não é isso, mas a felicidade, ela tá presente nos momentos que você constrói, que são valiosos para você, e você vai carregar aquelas memórias com você, e quando você pensar nelas, elas vão te fazer você se sentir bem. Já a alegria, ela é passageira. Você pode ver, a gente compra, sei lá, às vezes um objeto. Aquele objeto é uma alegria naquele momento, mas depois ele deixa de ser, a gente acaba... tá bom, é normal, a gente normaliza ele. Mas agora, quando você tem uma memória afetiva com alguém que você ama, você carrega essa felicidade. Então, você precisa entender o que você deseja proporcionar para você e para sua família. Então, todas essas respostas, elas começam a surgir a partir do momento que você começa a fazer essa análise. E aí a gente entra para o terceiro passo, que é você começar a planejar e organizar o seu dinheiro. Você entende o que você precisa mudar, o que você quer conquistar, nesse momento você vai entender o porquê que você precisa se organizar, porquê que você precisa se planejar financeiramente. E assim, para muita gente fala, para que eu vou ter um plano, para que eu vou investir meu dinheiro se eu posso morrer amanhã?
Mas eu pergunto, se você estiver vivo e se você estiver viva amanhã, que provavelmente você vai estar, você prefere o quê? Ter uma vida onde você segue conquistando aquilo que realmente tem valor para você e que te faz bem e que você está construindo diariamente e chegar lá no final da vida, na velhice, sentindo satisfeita com você mesma, você sentindo que valeu a pena, com o dinheiro investido e tendo mais tranquilidade financeira sem depender de ninguém, ou você prefere usar tudo hoje e chegar lá amanhã, você tá frustrada, passando por tendo que pedir ajuda, porque é isso, a gente precisa olhar para o lado, muitas das vezes, para a gente entender qual é o tipo de vida que a gente quer viver e qual vida que a gente não quer viver. Não significa que vai acontecer as coisas do jeito que você planejou, mas a partir do momento que você está buscando se desempenhar, que você está buscando ter essa tranquilidade, você já começa a colher o resultado disso no momento presente. Quando você vai lá e quita uma dívida no banco, ou você consegue realizar algo que você queria tanto, você começa a pagar uma escola para os seus filhos, ou você começa a ver o seu negócio indo bem, você tem clareza de para onde o dinheiro ele está indo, você vai começar a se sentir bem, você vai começar a se sentir muito mais tranquila em relação à sua vida financeira. Não é só sobre dinheiro, mas sobre o seu bem-estar emocional. Porque se você vive num ciclo de perturbação, preocupação, mesmo sabendo que pode melhorar, isso pesa sobre você, te deixa mais ansiosa. E quando você começa simplesmente a fazer o que precisa ser feito, você tira esse peso sobre você. E para você poder começar a fazer isso de forma eficaz, não basta apenas ficar na teoria. Você vai precisar agir, que a gente entra aqui no último ponto. Você vai precisar colocar em prática o que você está aprendendo, absorvendo aqui, por exemplo, nesse vídeo. Você vai precisar fazer o controle financeiro das suas finanças, você vai precisar fazer esse acompanhamento, se organizar, criar estratégias para poder vender mais. Você vai precisar executar, ir para frente, trazer essa autorresponsabilidade para você e executar aquilo que precisa ser feito. E é algo que é uma construção diária e que é sobre você e você mesma, independente das pessoas que estão ao seu redor, porque o seu sonho, ele é só seu. O comprometimento para poder construir isso é seu. E é aqui que muitas pessoas falam, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso? E é simplesmente começar. Quando eu comecei a fazer minha organização financeira, eu sabia o que precisava ser feito, mas eu estava num ciclo tão, para baixo assim da minha vida, porque foi por alguns meses que eu estive assim, que eu ficava procrastinando, deixando para depois. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, gente, tudo muda. Tudo mudou. Não falo só financeiramente, mas você se desenvolve mentalmente como pessoa. Eu sempre vou falar isso aqui para vocês. Então vocês conseguem entender que esse olhar visionário se conecta em vários âmbitos da sua vida. Pensa só, você está estressada, você não vai querer conversar, você não vai querer interagir, você vai andar insatisfeita. Agora, quando você está bem, quando você está tranquila, você vai conseguir aproveitar mais a vida, você vai conseguir saborear realmente a vida. E isso é um dos pontos mais importantes
que a gente tem, porque tudo isso é passageiro e às vezes a gente se perde olhando, se comparando, só que a gente precisa entender que o foco ele tem que estar em nós e no que a gente realmente quer, porque ninguém vai viver a sua vida, ninguém, é somente você. Então, essa filosofia, ela é muito a respeito disso, de você ir conquistando, realizando seus objetivos, comemorando, mas esse plano eu tenho certeza que se você aplicar, já vai te trazer uma clareza enorme. Para poder te ajudar nesse processo, eu preparei um e-book gratuito. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo para você poder baixá-lo gratuitamente e começar a ter essa clareza financeira, tanto da sua vida quanto no seu negócio. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda muito a alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo visão para mim poder saber que você chegou até esse vídeo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.